Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo das revoluções burguesas. Assim como na aula passada nós chegamos a ver algumas características importantes da Revolução Inglesa, nós vamos ver na aula de hoje características de outra revolução que eu posso dizer até que é um pouco mais importante e interessante no ponto de vista de conhecer a transição e o avanço da burguesia para o controle do poder político na sociedade, que é a Revolução Francesa, que ainda hoje inspira as muitas democracias que existem com os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas nós vamos ver como que se deu a construção desses ideais e quais foram os eventos que marcaram esse episódio, ok? Eu espero que você goste do conteúdo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estarei à disposição para ajudá-los. E no mais é isso. Vamos então à nossa aula da disciplina de História. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ainda ao processo do estudo relacionado às revoluções burguesas. Como nós vimos anteriormente, nós tratamos um pouco sobre como que a burguesia ela acabou chegando ao poder de forma absoluta nesses vários processos revolucionários. Nós vimos anteriormente sobre a Revolução Inglesa, como que foi o processo da chegada total da burguesia ao poder e o fim do absolutismo na Inglaterra. E agora nós vamos ver o caso da França. O caso da França, vamos dizer que ele é um pouco mais simbólico e mais intenso do que na Inglaterra, porque a mudança na situação francesa ela não apenas vai mudar o panorama da França como um todo. Não apenas vai mudar o regime francês, mas vai ser um elemento, um assunto que ela vai ser importante para a história mundial. No caso, a Revolução Francesa ela vai ser um marco do fim da Idade Moderna, como nós a conhecemos, e o início da Idade Contemporânea, que é a idade que nós vivemos. Nós vamos ver quais foram os processos, quais foram as situações que acabaram por contribuir para todo esse processo revolucionário e as influências desse processo revolucionário até o dia de hoje. Ok? Vamos então dar continuidade aqui, conhecendo um pouco sobre o que foi a Revolução Francesa. Quem quiser acompanhar, no livro didático vai estar a partir das páginas 37 até a página 44 do livro didático de vocês. Ok? Então, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela foi um conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, vai mudar totalmente a situação política, econômica e social da França. Como nós já vimos anteriormente, a França ela se caracterizava pelo antigo regime, que era o absolutismo total e pleno da França. Uma sociedade estamental, uma sociedade onde se você pertencesse a uma classe abastada, você viveria bem. Se você pertencesse a uma classe baixa, você viveria numa condição totalmente precária. E não haveria como você subir, não haveria mobilidade social nesse contexto. Essa revolução ela vai romper com o antigo regime, como eu já falei para vocês, vai ser um marco histórico, porque ela vai dar início à Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos, e ela vai inspirar a Revolução Francesa, as revoluções, assim como a Revolução Inglesa, mas principalmente a Revolução Francesa, ela vai influenciar muito nos processos de independência, que nós vamos ver um pouco mais a seguir, nos processos de independência da América Latina, e na proclamação da independência no Brasil. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que surgem na Revolução Francesa vão influenciar alguns elementos aqui no território brasileiro e nos países vizinhos. Ok? Os ideais também da burguesia vão influenciar, por exemplo, um outro caso de independência, que é a Revolução Americana, que também nós vamos ver um pouco mais adiante. Ok? Embora, como eu falei para vocês anteriormente, embora seja uma revolução burguesa, vamos dizer assim, o principal personagem da Revolução Francesa vai ser o povo. Vai ser o povo, a classe baixa da França. Assim como na Inglaterra, a burguesia ela teve um papel apenas no final desse contexto. Ela teve um papel mais decisivo nesse contexto. Ela vai representar o momento em que a burguesia, como eu já tinha dito também, a burguesia ela tinha um poder econômico e aí ela vai assumir o poder político.
né? Ela vai assumir o poder político e econômico no território francês. Vai ser o fim do absolutismo francês, né? O fim do antigo regime francês, de toda a estrutura social que existia na França, para uma pegada totalmente nova, totalmente diferente, né? Vamos então dando continuação, na verdade. Vamos dando continuação aqui e vamos vendo as causas, né? Entre as principais causas relacionadas à Revolução Francesa, vai ser relacionado aqui o custo da monarquia, né? Por exemplo, desde o absolutismo lá do Luís XIV em diante, os privilégios que a monarquia, que a alta nobreza, que o clero possuíam, eram muito altos para ser pagos apenas pela classe mais baixa, pela classe pobre, né? E era assim que funcionava. Um exemplo clássico disso é o Palácio de Versalhes, que abrigava boa parte da realeza, né? Era um custo demasiadamente elevado, que só a população mais carente e o pessoal do baixo clero, de baixa categoria ali, vamos dizer assim, eles que pagavam, né? Era todo um financiamento, todo um luxo financiado pelo pessoal mais humilde, né? Outra questão importante vai ser as ideias iluministas que estavam surgindo anteriormente. Nós chegamos a ver do que se tratava o iluminismo, quais eram os seus ideais, e essas ideias elas foram importantes para os revolucionários, né, os revolucionários franceses. Daí vai surgir aquela questão que eu falei para vocês, de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que vão marcar completamente essa revolução. E até hoje marcam a sociedade francesa. Os franceses, hoje, a República Francesa, ela é marcada por esse ideal que surgiu na Revolução e que tem um caráter iluminista, né, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Outra causa que vai ser decisiva para o início da Revolução, para o início desse processo revolucionário, vai ser o gasto de guerras que a França teve. A França ela sempre foi uma rival histórica da Inglaterra, né? E direta e indiretamente ela participou de conflitos com o país vizinho, né? No caso, participou ajudando os Estados Unidos na sua revolução, né? Na guerra de independência dos Estados Unidos, e depois lutou diretamente contra a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, onde ela acabou perdendo. Tudo isso gerou um gasto de guerra bastante significativo, e adivinha quem queria pagar esse gasto de guerra? Obviamente, era a população menos favorecida. Ok? Outras causas também, nós vamos dizer que por conta desses gastos exagerados, por conta dessa desigualdade gigantesca, o quadro econômico da França era muito pobre, né? Era difícil de prever uma mudança e um crescimento econômico na França, né? A fome ela acabava prejudicando, haviam fatores climáticos como secas que acabavam atrasando a agricultura, né? E com isso havia escassez de alimentos, né, para a população mais humilde, para a população mais pobre, o que aumentava a revolta desse pessoal. Eles estavam completamente insatisfeitos com a situação que estava vivendo a França e com a situação que eles estavam vivendo, sem ter o que comer e tendo que pagar impostos altíssimos para a nobreza e para a realeza se manterem no luxo, né? A divisão da sociedade, como eu falei para vocês, não havia mobilidade social. Se você nascesse em uma boa família, você estaria numa boa condição. Se você nascesse pobre, a sua vida era marcada pela miséria até você morrer, né? Basicamente, essas eram algumas das causas principais envolvendo a França antes da Revolução, né? O Estado totalmente inteiro envolvido na mercadoria, O outro fator interessante vai ser a intervenção do Estado na economia, aonde ele controlava totalmente os custos e a produção e todo o mercado, todas as mercadorias que vinham para o território francês. Isso controlado diretamente pela monarquia, pela nobreza, né, pela realeza. E a burguesia, vamos dizer que apesar de ter o poder econômico, ela se sentia prejudicada nisso, pois ela não tinha poder de decisão, né? Como eu falei para vocês, a França ela era uma monarquia absolutista, né? O poder era total nas mãos do rei. O rei controlava como bem entendia o poder, e ele tinha a prerrogativa de que esse poder foi dado a ele pela graça divina, né? Era um poder ele escolhido de Deus, vamos dizer assim. Ele era um ungido de Deus nesse caso, ok? Vamos observando aqui como que a sociedade ela se dividia,
né, nesse período antes da Revolução. Né? Como eu falei para vocês, a sociedade francesa ela era estamental, era dividida em 3 ordens ou estados, onde não havia mudança, não havia mobilidade. Né? Quem nascesse nesse estado permaneceria nele até morrer. E aí diferenciava de um estado para o outro. Por exemplo, nós tínhamos aí o primeiro estado, que é o clero. Né? No clero nós tínhamos o alto clero, que eram os bispos e os abades, né? Os abades que tinham o sangue nobre, e os padres que formavam o baixo clero de origem popular. Nós tínhamos aí o segundo estado, que era a nobreza, né? A nobreza de sangue, os herdeiros do antigo sistema feudalista, né? De nobreza feudal, e a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam, né? Ou ganhavam o título de nobreza. Aqueles que tinham condições de comprar um título faziam isso. Né? Os que não tinham acabavam ganhando uma benesse da realeza, da nobreza. Né? E por último, nós vamos ter aí o terceiro estado. Esse terceiro estado era a burguesia, de modo geral, né? Alta, média, baixa burguesia, e o pessoal pobre, o povo. Vamos dizer que a maioria da população francesa estava nesse último segmento, que eram os pobres. Camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos, pessoal desempregado, essas coisas. A sociedade francesa totalmente vivia nesse último estado aí. Vamos dizer que de 100%, 85% da população francesa vivia nessa última condição de pobreza, ok? Aqui nós vamos ver algumas charges que eram feitas na época de como que se localizava e como que vivia a sociedade francesa como um todo. O primeiro e o segundo estado, eles tinham isenção de impostos, eles não pagavam imposto nenhum ao governo. Ou seja, o estado francês era sustentado pelo terceiro estado, pela burguesia e pelo povo camponês como um todo. Né? O povo camponês como um todo e a burguesia, eles acabavam sustentando o pessoal da nobreza e o pessoal do clero e da realeza, ok? No início da década de 1780, a França começou a ficar numa situação muito grave, como já havíamos falado anteriormente. Né? Nós tínhamos aí a questão da Guerra dos 7 Anos, onde ela perdeu para a Inglaterra, né, a batalha, acabou tendo perda colonial e muitos gastos militares. Ela teve o envolvimento na Guerra de Independência dos Estados Unidos, aonde, obviamente, também teve muito gasto militar, e esses gastos, vamos dizer, ela ficou pautado em aproximadamente 2 bilhões de libras esterlinas. Né? A libra esterlina era a moeda mais forte naquela época. Além disso, tínhamos aí o Tratado de 1786, onde foi assinado com a Inglaterra, né? E, vamos dizer, um tratado que não beneficiou muito as indústrias francesas, não beneficiou muito os comerciantes franceses, né? E a burguesia francesa, obviamente, não gostou nem um pouco desse tratado. Né? Esses 3 fatores aí, aliados à questão dos fatores climáticos, né, que prejudicaram, como eu falei para vocês, a seca que aconteceu e prejudicou a agricultura, e a questão da vida de luxo que a nobreza vivia, né, todos esses fatores eles acabaram por aumentar ainda mais a tensão, principalmente entre a classe mais popular. Né? Obviamente, isso um dia iria ter a gota d'água, nesse caso. Né? E aí nós vamos ver que, juntamente com os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, vão aumentar ainda mais a insatisfação da população contra a monarquia francesa. Né? Aqui nós vamos ter uma imagem que ela vai representar muito esse processo de disseminação dos ideais. Né? Aí nós vamos ter a liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix. Né? Vai ser uma das imagens mais emblemáticas quando a gente vai tratar da questão da Revolução, né? Da Revolução Francesa, dos movimentos revolucionários que aconteceram na França. Ok? Agora nós vamos entrar de fato no processo da Revolução. Como que se deu esse processo da Revolução? Começa em 1789 com o surgimento da Assembleia dos Estados Gerais. Né? O rei vai convocar representantes dos 3 estados. E aí cada um estado ele tinha direito a voto. Só que a burguesia ela queria uma votação por pessoa e não por classe. Né? Por quê? Obviamente, o primeiro e o segundo estado iriam votar aliados. Ou seja, qualquer decisão, qualquer ideia que a burguesia fosse em votação,
pusesse em votação, ela seria vencida, porque ela teria a oposição dos dois estados. Isso fez a burguesia, os burgueses do terceiro estado, reivindicar que a votação fosse individual. Porém, não foi aceita e isso acabou gerando uma intensa e violenta discussão que não houve resolução. Não teve uma resolução concreta. E aí o que acontece? O terceiro estado ele se afasta dos demais. Ele se separa e declara uma Assembleia Nacional Constituinte, onde somente os membros do terceiro estado iriam organizar as decisões que iriam pautar a sociedade francesa naquela época, mesmo sem a presença do rei, mesmo sem a presença dos dois estados, da nobreza e do clero. O que vai acontecer então? Nessa fase da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição elaborada por essa Assembleia vai marcar o fim do absolutismo monárquico na França. A população rapidamente ela vai e toma as ruas da cidade de Paris, e o marco principal da Revolução vai acontecer, que vai ser a tomada da prisão de Bastilha. Essa situação, esse prédio, ele era o símbolo do antigo regime. E a queda de Bastilha, se não me engano, no dia 14 de julho de 1789, vai marcar o início simbólico da Revolução Francesa e o final simbólico da Idade Moderna, transitando para a Idade Contemporânea. Na zona rural, os camponeses eles vão invadir castelos, vão queimar plantações, matar membros da nobreza e do clero. Esse episódio ele vai ficar conhecido como o Grande Medo. Várias áreas de feudos, várias áreas pertencentes à nobreza vão ser saqueadas e invadidas. Acontece a mesma coisa em várias áreas ali. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos a tomada de Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. E aí, quais foram as decisões da Assembleia Nacional Constituinte? Dentre uma das mais importantes vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela vai ser tão importante que até hoje alguns preceitos dela são utilizados, em pleno século XXI. Nós vamos ter aí, então, a Declaração dos Direitos do Homem, vamos ter a extinção dos privilégios feudais da nobreza, tipo os nobres de nascimento, entre outras coisas. Nós vamos ter a aprovação da Constituição Civil do Clero, separando, vamos dizer assim, o poder da Igreja e submetendo o poder da Igreja ao Estado francês, os membros da Igreja na França ao Estado francês. E a promulgação da Constituição de 1791, que vai, entre outras coisas, estabelecer o voto censitário e a tripartição dos poderes. Não vai ter concentração do poder na mão de uma só pessoa ou de um só grupo, mas de forma harmônica ele vai ser dividido. Aqui nós temos a foto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um marco nesse processo revolucionário. E aí nós vamos ter a monarquia constitucional. O Luís XVI ele vai aceitar a Constituição, porém ele vai acabar tentando fugir. Ele vai tentar fugir para a Áustria, mas ele acaba sendo preso no Palácio das Tulherias. As monarquias absolutistas da França, essa movimentação totalmente popular, totalmente camponesa, burguesa, vai assustar as outras monarquias. A Europa, com exceção da Inglaterra, muitas delas ainda viviam em monarquias extremamente absolutistas. A Rússia, a Áustria, as confederações ali da Germânia, alguns reinos ali ao norte da Itália, a Espanha, todos eles e obviamente a Inglaterra, porque ela vai acabar se beneficiando disso também. Todos eles vão acabar se assustando com o processo revolucionário que acontece. E aí, o que eles fazem? Eles começam a criar uma coalizão para atacar a França e devolver o poder ao sistema absolutista do Luís XVI. Liderados pela Prússia, que era um dos reinos da Confederação Germânica. A Assembleia, como reação à invasão da Prússia, ela vai convocar todos os cidadãos franceses à guerra, à batalha. E aí vai surgir, por exemplo, num dos batalhões que vai surgir em Marsella, vai surgir o hino nacional francês. Vai surgir o hino nacional francês, conhecido como a Marselhesa, porque ele foi cantado em tropas que estavam saindo de Marselha em direção a Paris para defender a França, para defender o exército da Assembleia Constituinte. E aí nós temos aqui um trecho
da Revolução Francesa, da música, né, da Marselhesa, que é o hino nacional francês, né, que ele fala para formar os batalhões, que eles deveriam marchar e que a terra do sangue impuro iria se saciar, ou seja, uma alusão ao processo de luta e de revolução, né. A multidão enfurecida, ela vai até o palácio onde ele estava, né, o palácio das Tulherias, e prende o rei, né, prende o rei considerando ele traidor. Os revolucionários vão abolir a monarquia e vão criar a República Francesa em 10 de agosto de 1792. Né? O que vai acontecer então com esse processo da revolução, né? Nessa fase entrando republicana, vamos dizer assim? Os membros foram escolhidos por eleição, por sufrágio universal masculino, e pertenciam aos grupos. Nós tínhamos aí então dois grupos. Nós tínhamos os girondinos, os jacobinos, três na verdade, né? E o pessoal da planície do Pântano. Esse pessoal da planície, vamos dizer que ele não tinha muita posição política definida. Os girondinos, eles se isentavam à direita e formavam, vamos dizer assim, a alta burguesia. Os jacobinos, também conhecidos como sans-culottes, né, pessoas com calças curtas, eles representavam a pequena burguesia e se sentavam à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, né, vamos dizer assim. Essa divisão de esquerda e direita, surgida na Convenção da Assembleia Constituinte, ela vai definir o conceito, gente, de direita e esquerda dos dias de hoje. Né? Por exemplo, os jacobinos, à esquerda, eram a ala mais revolucionária, a área mais popular, vamos dizer assim. Enquanto que os girondinos, da direita, representavam aquela área mais conservadora, que apenas queriam consolidar o seu poder econômico e agora o poder político que haviam conquistado. Ok? A convenção, então, ela vai decidir para matar o rei deposto, né? Vai matar Luís, né, o Luís XVI, conhecido como cidadão Luís Capeto, a guilhotina. Um outro instrumento que vai aparecer muito nesse processo revolucionário, que é a guilhotina. A guilhotina ela vai fazer muitas vítimas nessa Revolução Francesa. A primeira delas vai ser o Luís XVI e depois a sua esposa, Maria Antonieta. Ambos são condenados à morte por guilhotina. Obviamente, essa execução vai fazer com que novamente todas as sociedades absolutistas, os reinos absolutistas, eles declarem guerra contra a França. Né? Apesar de a Inglaterra não ser tão absolutista assim, mas essa revolução tão violenta assusta os ingleses e os interesses deles na França. E aí vai surgir então a primeira coligação, né, de muitas coligações que vão surgir contra a França nesse período de 1792 até 1820, 1821, que é um assunto que nós vamos ver provavelmente no próximo bimestre. Ok? Dentro da França, além dessa ameaça estrangeira, vai haver ameaças internas. Né? Vamos ter levantes do pessoal que não estava muito favorável à questão dos camponeses, vai surgir movimentos antirrevolucionários. Vão surgir movimentos antirrevolucionários a partir de 792. Em 1793, os jacobinos, lembra lá dos jacobinos, o pessoal mais hardcore, vamos dizer assim, mais revolucionário mesmo, eles vão assumir e vão criar a República Jacobina, ou o terror, né, terror francês. Né, no caso, quando esse pessoal, né, o sans-culotte, aqui nós estamos vendo uma figura de um sans-culotte parisiense, né, era a pessoa que tinha um calça curta, por isso eram chamados de sans-culotte. Né. Eles vão invadir casas de girondinos, né, de líderes girondinos, e vão prender esses líderes, condenando eles depois à morte. Né. Vamos lá. A República Jacobina ela vai durar de junho de 793 a julho de 794. Né. O que eles vão fazer? Eles vão fazer primeiramente a criação do Tribunal Revolucionário, institucionalizando o terror. Ou seja, líderes da oposição que eles consideravam perigosos demais à Revolução, eles condenavam à morte por guilhotina. Depois, começaram a questão de ensino público gratuito, né? A escravidão nas colônias estava extinta, tabelamento de preços e a instituição do sufrágio universal masculino, o voto direto. Né? O voto direto ele foi liberado aos homens letrados, nesse caso. Só que assim, como eles estavam tão violentos, eles acabaram perdendo popularidade. Eles acabaram perdendo apoio popular. Né? Eles acabaram
perdendo esse apoio, e a população não via mais confiança neles. Porque se eles olhassem, vamos dizer, se a pessoa olhasse errado para eles, eles consideravam a pessoa uma opositora e mandavam guilhotinar, né? Ou seja, era algo que estava ficando insano demais, vamos dizer assim. E aí vai acontecer que vai haver o golpe do 9 Termidor, e vai garantir a volta dos girondinos novamente ao poder, acabando com esse período de terror em julho de 794, ok? E aí nós vamos ter a reação termidoriana, né? Um dos líderes jacobinos, né, que era o Robespierre, ele vai ser guilhotinado, né? Vai acabar com todas aquelas medidas que nós falamos anteriormente, de educação, as medidas que os jacobinos haviam tomado, todas elas vão ser revogadas, né? Nós vamos ter novamente a liberdade de preços, os preços não seriam mais controlados pelo governo, e nós vamos ter a elaboração de uma nova Constituição, aonde haveria o voto censitário novamente retornando, haveria a criação do diretório, que comandaria o poder executivo, né? Nós já estamos encaminhando aí para o final da Revolução, para o final do processo revolucionário. Já passamos pela fase do terror jacobino, e agora as medidas que os girondinos vão tomar para anular as consequências dos jacobinos no poder. E aí nós vamos então à última fase, né? Nós vamos à última fase, aonde o Robespierre, com o Robespierre morto, a alta burguesia vai tentar voltar ao poder para consolidar as suas conquistas, né? Em 1795, 5 membros do diretório vão comandar o poder executivo francês nessa fase da Revolução, né? Eles tinham poder para ficar até 1799, e aí o que ele vai fazer? Eles iriam comandar o destino da França e tentar ajudar a resolver as questões mais urgentes, como, por exemplo, a questão dos alimentos no território francês, né? A crise econômica continua agravada, houve casos intensos de corrupção e os alimentos continuavam escassos, o que vai fazer com que o diretório francês não continuasse tendo credibilidade, fosse, vamos dizer, cada vez mais posto em desconfiança, né? Com esse caos todo, vamos dizer assim, era necessário a burguesia, que estava ali acabando de tomar o poder, ela não queria perder novamente para uma insurreição revolucionária, como aconteceu com os jacobinos. Eles queriam colocar alguém carismático no poder, alguém influente, alguém que tinha condições de lidar com todos os setores e poderia melhorar um pouco as coisas para a França. E aí eles encontram esse alguém, né? Eles encontram um jovem general que havia acabado de retornar do Egito, que teve uma campanha vitoriosa lá na Áustria durante a Guerra da Primeira Coalizão, e eles viram que ele tinha condições de ser essa pessoa que eles procuravam. Nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte, né? Em 1799, o Napoleão começa a governar a França, né, nessa fase do diretório, né? O diretório, então, ele vai ter aí a maioria girondina. Tinha lá os jacobinos e monarquistas que tentavam estipular golpes, mas vamos dizer que nunca prosperavam esses golpes, e as suas lideranças acabavam sendo guilhotinadas, ok? Beleza. Temos aí então, já tínhamos falado um pouco sobre o Napoleão, que ele vai ser um dos líderes do diretório. Ele era muito conhecido pelo seu sucesso militar, né? A França, ela ainda estava lutando contra os países da coligação, né? E mesmo sofrendo ataques de vários países, a França ela tinha vitórias significativas. E muitas dessas vitórias se devem ao Napoleão Bonaparte, né? Vamos dizer que de todos os... houve aí, tem um vídeo no YouTube que ele mostra que a história de todos os maiores vencedores militares da história. O Napoleão, disparadamente, é o maior líder com vitórias militares. É considerado o maior gênio militar da história, Napoleão Bonaparte, né? E graças a esse sucesso, vamos dizer assim, e a todo o carisma que ele tinha com a população, que ele tinha o apoio da burguesia, os girondinos, a alta burguesia, então, não vê outra coisa a não serem, como o diretório também estava sofrendo com muito descrédito, eles ajudaram Napoleão com o golpe do 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário vai ser o seguinte: o Napoleão ele derruba o diretório e institui o consulado.
aonde ele iria governar com poderes quase que absolutos, né, o território francês, ok? Basicamente, gente, aqui nós vamos então ter o fim da Revolução Francesa. Nós vamos ter o fim da Revolução Francesa e aí nós vamos dar início a uma nova fase, que vai ser já a fase da Era Napoleônica, ok? Gente, do mais é isso, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa questão da Revolução Francesa. Eu espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição para ajudar cada um de vocês, ok? Um forte abraço a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula.